Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um assunto interessante, inclusive sobre o qual eu já recebi várias perguntas de vocês, meus queridos ouvintes, que é o quê? A nova era glacial no planeta. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo e eu gostaria muito de saudar todos vocês, meu querido público, desejando a todos muita paz, muita saúde, muita alegria e principalmente muita esperança nesse novo mundo de regeneração que está aí às nossas portas. E aproveitar para pedir que aqueles que ainda não são inscritos no canal, por favor, pessoal, se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito na divulgação da mensagem. E nós já viramos 19 mil inscritos, olha que legal, gente. Mais de 19 mil pessoas despertas para essa questão do novo mundo de regeneração que vem aí. E gostaria muito, muito que nós pudéssemos alcançar a marca dos 20 mil inscritos. Então, pessoal, vamos lá. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Apresente o canal para outras pessoas que estejam aí chateadas com tudo que estão vendo, que queiram ouvir uma palavra de esperança, porque em breve, gente, muito em breve, tudo isso que a gente está vendo aí de inversão de valores, de tanta coisa ruim, de injustiças, de afrontas aí à ética, à moral, à valorização de más atitudes, isso tudo, gente, vai acabar. Tem tempo certo para que isso tudo acabe. E quem está no comando disso tudo? Nosso amado Cristo, é claro. Porque ele está nas rédeas, no controle de tudo. Inclusive, ele já mandou avisar que é para a gente não esmorecer, não perder a esperança, porque ele é que está no comando de tudo. Mas muito bem, vamos ao assunto então. Essa entidade que veio, eu vou contar aí mais para frente quem é, já chegou dando logo o recado. E o que foi que ela disse? Ela falou assim: olha, minha filha, a nossa porta já bateu a situação da mudança. Muitas coisas irão mudar aí no planeta e uma delas é o clima. E ele então explicou sobre o movimento axial do eixo terrestre. Ele disse que esse movimento está chegando a um ponto de inflexão. Muito bem, o que é o movimento axial do eixo terrestre? Todos vocês sabem que o nosso planetinha Terra, ele não é assim em pezinho, ele é inclinado. Nós temos um eixo, uma inclinação de aproximadamente 23 graus. E é essa inclinação que garante as 4 estações do ano, porque dependendo da posição que o planeta está em relação à órbita dele, a translação dele em torno do nosso Sol, faz com que determinadas partes do planeta recebam mais incidência de raios solares. Então, naquela área ali vai ser o verão. E assim, isso tudo, todos nós já estudamos na nossa escola, nas aulas de geografia. Pois muito bem, só que esse eixo, que é chamado de eixo axial do planeta, ele tem um outro movimento que, infelizmente, não é muito estudado, né? Que é o movimento de transposição dos polos,
Que movimento é esse? Esse movimento é o seguinte, o eixo está aqui assim, é como se fosse um peão. Você solta o peão, quando ele está no finalzinho do movimento dele, você observa bem o movimento, porque ele está inclinado e o que ele faz? Ele gira em torno de si, mas ele gira inclinadamente. Então, o que acontece? Esse movimento ele é muito lento, ele é um movimento que para dar uma volta, ele leva 25 mil anos. Então, vocês veem que realmente ele vai numa lentidão quase que imperceptível. Porém, esse movimento, gente, ele é responsável pelas eras glaciais e pelos aquecimentos globais. É simples assim, então mais ou menos de 12.500 anos em 12.500 anos, nós temos um novo processo climático no planeta, ou de esfriamento ou de aquecimento. E o que a entidade nos diz? Falou que esse movimento, embora ele seja muito lento, muito assim, quase que imperceptível, chega a um determinado ponto do movimento desse eixo em que é um ponto de inflexão. E nesse ponto de inflexão começam as mudanças climáticas. E ele falou que nós estamos já alcançando esse ponto. Por isso que nós já estamos começando a ver várias situações de mudança climática no planeta. E realmente nós temos visto chovendo no deserto, aonde era seco está surgindo água. Parece que isso tem acontecido até em Israel, se não me falha a memória. Eu vi alguma notícia a esse respeito, que tem surgido em áreas que eram extremamente desérticas, está surgindo água, buracos com água doce, inclusive com peixes e tal. Então, assim, são várias movimentações que estão acontecendo no planeta, que estão começando a acontecer, que vão preparar o planeta para a nova era glacial que está se aproximando. E ela vai acontecer. Mas vai acontecer amanhã? Não, pessoal, fiquem tranquilos, tá? Não é para ninguém ficar com medo, sair correndo, comprar cobertor. Não precisa também, tá? Essa modificação, ela deve acontecer, porque eu perguntei, né? Eu falei, mas quando será que isso vai acontecer? Ele falou assim, olha, minha filha, essa mudança, ela deve acontecer num período aí dentro dos próximos 3, 4 séculos. Então, vai acontecer sim essa nova era glacial. E o que vai acontecer? Como já aconteceu nas outras eras glaciais, o hemisfério norte do planeta que será o mais atingido. E ele explicou, ele falou, olha, isso é um movimento que existe no planeta, que é justamente para dar descanso à Terra, para dar descanso aos recursos naturais, para que o planeta possa se refazer em determinadas áreas. E enquanto umas estão, por exemplo, sob grossas camadas de gelo, elas estarão ali descansando para que na próxima era, quando houver o degelo, elas venham verdes, venham férteis, venham completamente descansadas. E também, não só da parte material, mas da parte energética também. Porque nós, enquanto planeta de expiações e provas, a gente está emitindo constantemente aquelas vibrações de ódio, de raiva, de desespero, de tristeza, de amargura. Aquilo tudo vai ficando impregnado na psicosfera planetária. Então, quando vem assim uma era glacial, por exemplo, que cobre grandes quantidades de terra do planeta com gelo, aquilo ali fica descansando e aquela energia ela tem tempo para ser depurada, para ser tratada, e quando o gelo sair,
o planeta volta completamente revigorado, né? Então, é o que ele falou, que aí isso tudo vai acontecer, áreas secas que vão ficar verdes, áreas verdes que vão secar, locais desérticos que vão começar a receber chuvas, e isso tudo vai ocasionar a alternância no planeta, né? E muitos vão dizer, é o efeito estufa, é culpa da humanidade, é culpa da industrialização, é culpa do progresso. Mas não, pessoal, não. É apenas, gente, isso é apenas é apenas o resultado de um movimento planetário muito lento, que traz essas mudanças profundas aí ao planeta. O que a gente tem que cuidar é com a poluição. Isso sim é culpa nossa. A gente ficar poluindo o planeta do jeito que nós estamos poluindo é terrível. Mas aí, gente, eu falo da poluição, não estou falando de aquecimento, estou falando de poluição, de gases, das águas, da terra, plásticos jogados em tudo que é canto do planeta. Isso sim é culpa nossa e nós vamos ter que nos esforçar bastante para reverter esse quadro que hoje nós estamos produzindo aqui no planeta, né? Então, ele falou assim, que sim, que com essa nova era glacial está se aproximando, mas que não é para a gente ficar com medo, que ainda vai demorar um pouco, e que o homem, a humanidade, não pode fazer absolutamente nada para deter, porque se trata de um ciclo planetário. Então nós podemos ter a tecnologia que for, que a gente não vai conseguir reverter isso, porque faz parte do movimento de transposição dos polos. Infelizmente não é devidamente estudado nas escolas, muita gente nem sabe que esse movimento existe e fica caindo aí nessas conversas de aquecimento global, disso, daquilo. Na verdade, deveria estar sabendo da existência desse movimento planetário. Muito bem, o que mais essa entidade falou? Ela disse assim, que com a ajuda dos irmãos estelares, nós vamos receber muitas tecnologias, que nós já estaremos no mundo de regeneração. Isso, gente, vai acontecer daqui a 300, 400 anos, mais ou menos. Ele falou que era menos de 500 anos. E até lá nós já vamos ser um planeta de regeneração e nós vamos ser merecedores de receber dos nossos irmãos estelares elevados muitas tecnologias maravilhosas que vão nos ajudar a superar essa situação no planeta com total conforto e com total tranquilidade. Não vai faltar comida para ninguém, ninguém vai ficar congelado, morrendo Não, nós vamos sim ter abrigos adequados, vamos ter transportes, as roupas, as moradias, tudo será muito adequado a esse novo padrão climático no qual o planeta irá ingressar. Então, gente, nada de medo, tá? Nada de ficar aí apavorado, aí achando que vai morrer congelado, porque não é assim. E aí, claro, né, que eu perguntei, tinha que perguntar, né, gente? Falei, mas como é que vai ficar o Brasil e o mundo nessa nova era glacial? E a entidade me explicou, falou assim, olha, o Brasil terá apenas parte do seu território afetado e poderá continuar sim a produzir, a plantar e produzir alimentos, só que vai ser num clima mais temperado em relação ao calor que hoje nós vivemos em todo o nosso território nacional. E ele falou então que o mais penalizado será realmente o hemisfério norte, que vai descansar sob grossas camadas de gelo. E isso, claro que vai ser um processo paulatino, né?
que vai acontecer? Isso vai forçar grandes correntes de êxodo. Êxodo de quem? Dessas populações do hemisfério norte que habitam essas áreas que vão ser geladas e que vão ter que buscar terras mais ao sul para poderem sobreviver, tá? Então, o que acontece com isso, né? Os países que não serão tão afetados, que vão ser os países do hemisfério sul, da América do Sul, imagina a África, a Austrália, ali, né? O pessoal, galera do hemisfério sul, deverão receber essas correntes migratórias com os braços abertos, num exercício de amor e compaixão. Porque, afinal de contas, nós já estaremos no mundo de regeneração. Lembre-se, gente, que nessa época nós não vamos, graças a Deus, não vamos ter mais os trevosos aí para ficar enchendo as paciências e insuflando ideias ruins. Quem estará no planeta? Estarão os mansos de coração. Olha que maravilha. Então, haverá, sim, todo esse fluxo migratório e todos serão muito bem recebidos, acolhidos, para que eles possam continuar as suas existências. Claro que sempre vai haver a tristeza de ter que abandonar a terra onde nasceu, né? Eles vão ficar, acredito que meio melancólicos, né? De imaginar que ali onde eles viveram hoje poderá estar sob uma geleira, grossas camadas de gelo, né? Isso dá um pouco de tristeza, mas todos deverão ser muito bem recebidos pelos países que não serão tão afetados. Aí ele frisou de novo, mas isso será mais para frente. No momento, vocês têm que focar no processo da transição. Então, primeiro nós temos que fazer a transição planetária. Nós temos que sair desse mundo de expiações e provas e dar um passo, entrar no mundo de regeneração, atravessar esse portal aí para começar a evoluir, né? E aí ele continuou falando, ele falou, olha, a gente sabe que tem muitos que estão dando risada dos avisos, debocham de quem traz as notícias, né? A gente sabe, né? E sofre isso. Mas ele falou, assim foi com Noé. Noé foi ridicularizado até que as águas vieram e levaram todos os escarnecedores. Né? Então, todos aqueles que debocham, que dão risada, que fazem pouco, vão ser defrontados com a realidade que virá. E é o que ele falou. Agora vai acontecer a mesma coisa. Apesar dos seguidos avisos que o sol está dando, muitos dão risada, debocham de quem está avisando, mas não é para a gente se importar. Vamos continuar a dar os avisos, vamos continuar aqui com a missão de esclarecimento, de esperança e contando também sobre a existência dos nossos irmãos estelares elevados. E isso, gente, é necessário porque essas informações elas precisam ser repassadas, porque mesmo as pessoas que debocham, mesmo as pessoas que não acreditam, dizem, isso é tudo besteira, isso tudo é vozes da cabeça e tal, o que acontece? A sementinha fica. A sementinha fica. E uma vez a semente estando lá, vai chegar um momento dessa pessoa, ela ver essa semente nascer dentro dela. Essa semente, ela vai nascer, vai desabrochar. E aí, ela de qualquer forma, ela também está sendo já meio que, digamos assim, preparada para o futuro que nos aguarda, né? E aí eu fiz mais uma pergunta para ele, né? Eu perguntei assim, perguntei o seguinte. Então,
o que eu perguntei? Perguntei sobre as naves gigantes cargueiras. As naves cargueiras de Mônadas, que eu já contei para vocês, que elas são as naves gigantescas, que cabe assim bilhões de almas já encapsuladas, e que essas naves, a gente sabe que são 3 ou 4 mais ou menos, e elas chegaram no ano passado, e elas estão orbitando aqui o planeta Terra. Diz que no plano astral a Terra está completamente lotada de naves, de tudo que é jeito. Tem essas cargueiras de Mônadas, tem as naves de segurança estelar, que são dos arcturianos, que estão sempre por ali, tem as naves de estudo, de observação, tem as de serviço, que estão prestando diversos serviços aí no planeta que a gente nem suspeita. Então diz que o espaço astral no entorno do planeta Terra está coalhado de naves. E eu perguntei, falei, mas nossa gente, essas naves cargueiras gigantes, elas chegaram, estão aí desde o ano passado, circulando, por que elas chegaram com tanta antecedência? Aí ele respondeu, falou, olha, é antecedência para vocês, porque o tempo de vocês é diferente do nosso tempo. Para nós, elas chegaram no momento correto de estarem orbitando, se adaptarem a toda essa energia aqui do sistema solar, do próprio planeta Terra. E, detalhe, elas já se encontram recebendo os comboios de espíritos trevosos que estão saindo do planeta, porque isso eu já contei para vocês, a nossa espiritualidade, a gente trabalha pra caramba, ela vem trabalhando nisso praticamente desde a Segunda Guerra Mundial, que ela vem, só que é claro, até agora há pouco, os espíritos eles iam indo em naves menores e tal. Agora, como já chegaram essas gigantes cargueiras que vão levar todos os trevosos embora, elas já abriram digamos assim, os porões, os compartimentos deles para receberem já esses seres que serão exilados, que estão partindo já em comboio, que já estão encapsulados e eles estão já sendo acomodados nessas naves para seguirem junto com os demais que serão capturados na operação de Miguel Arcanjo. Eu achei isso muito, muito interessante. Por isso que a gente vê muita confusão de informação, de que, não, mas vai para a colônia, vai para a nave, para onde que vai? Então, é isso, gente. As colônias, elas estão aí, as colônias espirituais, os postos espirituais, todinhos foram ampliados. Por que eles foram ampliados? Para poder receber a maioria dos espíritos que está desencarnando ou que está meio perdido aí nos umbrais, mas que não são más pessoas. Então, todos vão ser acomodados nas colônias espirituais. E a galera que vai embora, que vai ser exilada, já está sendo conduzida para para os porões, enfim, dessas grandes naves cargueiras de Mônadas, assim como eles se referem, né? Então, assim, é um trabalho muito bonito, né? Nossa espiritualidade tem feito um trabalho maravilhoso, mas realmente falta braço, né? Porque é muita gente que precisa ir embora, não é a totalidade do planeta, gente, isso é outra informação que está rodando por aí, que está errada, completamente errada. A maioria, e isso, gente, é uma ordem de percentual de praticamente cerca de 80% de todas as almas que estão aqui encarnadas e desencarnadas, elas vão permanecer no planeta. Quem está indo embora é esses 20 e tantos por cento. Mais ou menos, né? Mais ou menos uma proporção 80-20, talvez seja um pouco menos, 75-25, não sei. Mas o que eu sei é que a maioria
dos espíritos que estão aqui no planeta, tanto os encarnados quanto os desencarnados, eles merecem ficar no planeta. Por isso que os outros é que vão embora, a minoria é que vai embora. E essa minoria são cerca de 4 bilhões de espíritos. E quando eu falo 4 bilhões, eu estou somando a população dos encarnados com a população dos desencarnados. Então não é metade da população do planeta, tá? Os 4 bilhões, eles são o quê? Eles são uma parte do somatório dos encarnados com os desencarnados, tá bom? Sendo que os espíritos trevosos encarnados ainda vão, alguns, não todos, mas alguns vão permanecer mais um tempinho no planeta e irão desencarnando e sendo exilados à medida que eles forem desencarnando, né? Então, esse trabalho está sendo feito e, como eu estava falando para vocês, a espiritualidade, às vezes ela não tem braço suficiente para fazer tudo, virá Miguel Arcanjo com as suas legiões de cavaleiros, que vai vir e falar, bom, vamos acabar de limpar isso aqui, vamos ajudar a espiritualidade do planeta, porque Jesus não aguenta mais ver a gente sofrendo. Então, ele falou, gente, vamos agilizar isso aí, vamos acelerar esse processo aí de transição para deixar quem quer, a grande maioria que quer evoluir, que possa evoluir em paz. E essa turma aí que está atrapalhando, que vá ser exilada logo e possa continuar sua senda evolutiva em planetas mais adequados vibratoriamente aos padrões que eles possuem, né? E aí ele falou, olha, aí ele comentou dos trevosos encarnados que vão ficar, que eles vão sendo retirados à medida que eles desencarnarem, só que eles vão ficar muito enfraquecidos e doentes, porque eles iniciarão a colher os frutos de suas más plantações, que é a lei da plasmagem física. E ele continuou falando, ele falou, olha, nosso coração dói, mas é o destino que eles escolheram. Eles usaram o livre-arbítrio deles para decidirem continuar nas trevas. E o que a gente pode fazer? Não tem o que fazer. Só que eles não poderão mais ficar junto com aqueles que desejam evoluir, que desejam se voltar para a luz, né? E não tem jeito, cada um vai seguir o que o seu livre-arbítrio decidiu, né? Porque Deus respeita demais o livre-arbítrio de todos. E aí veio a clássica pergunta, né? Eu perguntei com quem é que eu estava conversando, com quem eu estava tendo a honra de falar. Aí ele falou, olha, eu me chamo Paulus e sou um antigo espírito que habitou na Roma antiga e estou aqui agora auxiliando em tudo que eu posso nas tarefas da luz, porque isso muito me agrada. Eu gosto muito de ajudar. E aí ele explicou, falou assim, você já deve ter reparado que faz um tempo que os nossos irmãos estelares elevados não aparecem. E é verdade, gente, essas últimas mensagens, praticamente todas, têm sido dadas por espíritos altamente luminosos aqui da nossa esfera planetária, nossa espiritualidade planetária. E os irmãos estelares faz tempo que eles não aparecem. Aí ele falou, olha, eles estão ocupadíssimos, já nos seus postos, fazendo mais uma revisão para a grande operação que se aproxima. Porque tanto a espiritualidade quanto a Federação Galáctica, eles são extremamente organizados e tudo é preparado com antecedência correta. Os procedimentos, eles são revisados várias e várias vezes, buscando-se que as ações elas sejam cumpridas o mais próximo da perfeição possível, né?
E aí ele foi se despedindo, aí eu peguei ele na última perguntinha que eu já contei para vocês, que era quando que isso tudo ia acontecer. Daí eu falei, ai, mas será que... Desculpa. Será que você pode nos dar uma ideia de quando é que essa nova era glacial vai acontecer? Ela vai ser daqui a 1500 anos? Ela vai ser daqui a 1000 anos? Ela vai ser daqui a 500 anos, né? Eu querendo, né? Querendo saber que ele me desse uma data, né? Que a gente sempre fica curioso, né? Aí ele falou assim, não, essa era glacial vai acontecer antes disso. Vai acontecer antes da segunda onda de exílio, antes de 500 anos. Então, aí foi se despedindo, né? E, como sempre, com aquela humildade, com um carinho, assim, muito grande, né? Nossa, eles conhecem muito, sabem muito, têm muito carinho conosco, muita paciência com as perguntas. Às vezes, quando a gente não entende direito, eles explicam. Enfim, tudo sempre com muito, muito carinho. E aí, ele foi se despedindo. E eu espero que vocês todos tenham gostado de saber disso tudo. Não é para ficar com medo, não vai acontecer amanhã, é só para a gente saber, ter uma noção do que vai acontecer e ficarmos tranquilos. Como ele mesmo falou, nesse momento nós temos que nos focar no quê? No nosso processo de transição planetária, que é o mais importante agora. A gente fazer essa travessia e fazermos assim, tranquilos, com serenidade, com paz, com alegria e principalmente muita esperança. Tá bom? Eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui deste canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu tenho um recado muito legal para todos os artistas da luz. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo e eu gostaria de começar já saudando todos vocês, desejando a todos muita paz, muita saúde, muita esperança nesse mundo de regeneração que vem por aí. E eu aproveito também para pedir que quem não é inscrito, gente, por favor, se inscrevam no canal, porque olha que maravilha, nós já conseguimos chegar nos 19.000 inscritos e queremos muito, 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 gente, chegar na marca dos 20.000. E vai ser uma grande conquista, vai ser mais um degrau alcançado para que o algoritmo do YouTube possa estar oferecendo essas mensagens de esperança, um mundo de regeneração para mais pessoas, porque a realidade, pessoal, não anda muito fácil. O que nós andamos vendo ultimamente são realmente grandes afrontas a todos os valores morais estabelecidos. E isso, para o coração dos justos, é algo muito assim difícil de aceitar e difícil de lidar. Então, nós precisamos nos voltar para a esperança de sabermos que o nosso Cristo amado é que está no controle de tudo. Pessoal, podem me acreditar, estes são os estertores do mal. Em breve, muito em breve, nós estaremos entrando no mundo de regeneração. E essa turma toda trevosa que hoje anda por aí, nossa,
atentando, causando, todos eles irão embora daqui. Partirão para outros destinos, para outros orbes mais primitivos, mas o certo é que aqui na Terra eles não terão mais permissão para ficar. Daí o grande desespero deles e toda essa confusão que nós estamos vendo no planeta. Mas vamos lá, pessoal. Eu esqueci de falar também, quem é inscrito, gente, por favor, toca lá no sininho, dê seu like, porque isso tudo são digamos assim, itens que auxiliam o algoritmo a perceber que a mensagem ela tem alcance, ela tem público, né? E com isso eles vão oferecendo para cada vez mais pessoas. Então, gente, olha só, a mensagem de hoje, ela é muito, muito, muito interessante. Porque aqui se apresentou uma entidade muito, muito luminosa que atuou na Grécia Antiga. Ele declinou o nome dele, disse que se chama Asclépios, e ele, nas encarnações que ele teve na Grécia Antiga, ele era muito voltado ao trabalho com as artes e ciências daquela época, né? E hoje ele contou que já está mais elevado, é um ser luminoso, né, de muita luminosidade, e ele atua nas esferas mais elevadas do planeta. E qual é o trabalho dele, pessoal? O trabalho dele é o de fomentar nas mentes dos encarnados formas mais elevadas das artes. E ele deu uma reclamadinha, ele falou, realmente hoje em dia anda bastante difícil esse meu trabalho, devido a toda essa carga de energia deletéria, viciante, que está espalhada pelo planeta. E que, através dessa viciação, ela acaba obstaculizando as mentes de nós encarnados de aspirarmos a vibrações mais elevadas. É sério, gente, é muito triste isso, mas é o que nós estamos vendo. Hoje você olha, você vê as músicas, você vê as artes, o balé, tudo que você olha, os filmes, é uma dose de violência, é uma dose excessiva de sexualidade, tudo é sexualizado. E olha, gente, eu não tenho nada contra o sexo, eu acho que o sexo foi criado por Deus e é uma coisa legal, só que a gente não pode reduzir toda a nossa vida a esse ato material, né? Não podemos fazer isso. Mas é o que nós vemos. Então, assim, o vestuário, a moda, você vê, ou é uma moda de roupas andrajosas, feias, esfarrapadas, né? Ou é uma moda sexista, né? Que a mulherada anda com aquelas roupas 2 números menor que o manequim, agarradíssimas, curtíssimas, decotadíssimas. Então, não é uma coisa que você olhe, que eleve o seu padrão vibratório. Pelo contrário, tudo que é feito está sendo feito para puxar a nossa vibração para baixo, para nos arrastar para o reino dos instintos, para que a gente saia da razão, da moral e que a gente se comporte simplesmente atrás dos instintos. E, infelizmente, a arte, o meio artístico, o meio das comunicações, infelizmente, ele está totalmente infiltrado por seres
trevosos desencarnados que ficam lá soprando suas ideias sobre os encarnados que são invigilantes, não oram, eles não se ligam na espiritualidade, e aquilo vai entrando na cabeça deles, eles ficam achando que aquilo é a ideia deles, acham legal, porque também tem uma afinidadezinha, né? E o resultado é isso que nós vemos por aí, que às vezes, gente, olha, é difícil, né? É difícil da gente ver isso tudo que está havendo por aí hoje em dia. Mas muito bem. E aí o que que acontece? O Asclépios, ele continuou a falar sobre a missão dele. E ele falou assim, olha, e o pior de tudo, minha filha, é que os encarnados que conseguem receber essas inspirações de uma arte mais elevada, de uma arte mais sublime, né? Eles não conseguem divulgar os seus trabalhos. Por quê? Devido à grande infiltração trevosa que existe em todos os meios de comunicação e mídias existentes no planeta. Então eles ficam lá com um trabalho lindo, porque vocês acham que não tem artista bom por aí? Claro que tem, claro que tem. Só que por que eles não aparecem? Porque eles estão sendo obstaculizados. Eles não são sequer aceitos pela mídia, porque é uma arte mais elevada e os trevosos não querem isso. Então, eles não conseguem nem sequer colocar os seus trabalhos para que os demais possam ouvir e curtir e ter as suas mentes num padrão mais elevado, né? Então, o que que acontece? Eles existem, mas eles estão apenas escondidos, estão abafados, estão oprimidos pela estrutura trevosa hoje existente. Olha, gente, isso aqui eu estou até vendo, estou lendo aqui, porque são as palavras dadas pela espiritualidade. Mas aí ele já logo deu uma esperança. Ele falou, olha, filha, mas em breve tudo ficará limpo e sem obstáculos para o seu surgimento, para que eles possam apresentar a sua arte, né? Então ele pediu, ele falou, olha, minha filha, por favor, dê esse recado aos artistas da luz, para que eles não desanimem, para que eles se sintam mais animados e esperançosos com o porvir, porque a luz triunfará. Ele falou, a luz triunfará, minha filha, de forma solene e definitiva. Então, gente, é isso. Meus artistas queridos da luz, vocês que estão aí relegados hoje em dia, não conseguem colocar os seus trabalhos, as suas músicas lindas, os seus poemas. Pensa bem, hoje em dia, gente, cadê os poetas? Cadê as letras poéticas que a gente não vê mais? A gente só vê aquelas rimas de baixaria, né? Aquelas rimas pobres. Cadê os nossos poetas que outrora já fizeram músicas com letras maravilhosas? Eles estão por aí, sim. E aguardem, não percam o ânimo, não fiquem chateados, porque em breve, muito em breve, vocês poderão sim colocar os seus trabalhos à mostra e mais, vocês serão aplaudidos. Sabe por quê? Porque depois que o apagão acontecer, que a operação de Miguel Arcanjo acontecer, todos os trevosos terão ido embora. Então, o público de vocês será constituído por quem? Pelos mansos de coração, pessoal, e que vão curtir muito a arte de vocês, vão reconhecer o seu valor como artistas. E tudo, pessoal, vai melhorar muito na psicosfera do planeta. Então, galera, ânimo, hein? Ânimo! Recado dado por um ser
muito, muito luminoso, que viveu na Grécia Antiga e que ele gostaria muito que vocês soubessem disso. Tá bom, pessoal? Então, ó, vamos segurar a onda aí, porque falta pouco, né? E aí ele continuou ainda nos dando alguns conselhos, né? Aí ele falou assim, ó, na verdade esses conselhos continuam sendo dados para os artistas da luz, que ele falou assim: fiquem firmes como sempre, olhando para frente, sem medo do trabalho, da luta espiritual. O que vocês têm sentido é o aumento na densidade da psicosfera, que está deixando, parece que tudo mais viscoso. Daí a sensação que muitos têm de estarem amarrados, né? Então ele falou para os artistas, deu os conselhos e depois também para nós, porque essa sensação, gente, de aumento na densidade da psicosfera planetária, tá todo mundo sentindo, não é? E essa densidade que está muito, muito pesada, realmente, eu não sei vocês, mas eu muitas vezes eu me sinto como que meio amarrada, como se eu estivesse assim andando em câmera lenta, parece que, ai meu Deus, para fazer as coisas está complicado de ir lá e conseguir fazer as coisas. E ele, então, essa entidade nos deu uma explicação muito interessante. O que ela falou? Falou assim: olha, pessoal, é como se vocês tivessem que se locomover numa piscina de gelatina. Vocês entendem? Então, não é para esmorecer, pessoal. Não vamos desistir. Vamos continuar na nossa piscina de gelatina, porque ela pode ser de gelatina, ela pode atrapalhar, mas ela não vai nos impedir de seguir em frente. Nós vamos sim. Vai ser um pouquinho mais lento? Vai ser um pouquinho mais devagar? Vai, mas nós vamos chegar lá. Nós temos que manter o nosso foco, nós temos que manter a nossa vontade e a nossa alegria também. Porque esses são os últimos testes, gente, que estão sendo dados, que estão sendo enviados para ver se nós realmente aprendemos o que tínhamos que aprender quando estávamos no astral e se nós realmente vamos conseguir, digamos assim, enfrentar bem todos esses eventos que estão ocorrendo. E ele falou assim, ainda pediu para a gente ficar muito animado, porque, segundo o que ele falou, esse período vai durar pouco, mesmo para o tempo dos encarnados. É claro, pessoal, que eles nunca dão datas. Então, por favor, não me perguntem, porque muita gente me pergunta, Luíse, mas a gente quer saber que dia que vai ser, que hora que isso vai acontecer. Gente, eu não sei para falar para vocês, porque eles não dão datas. E sabem o que eu encontrei? Eu estava outro dia fazendo o Evangelho no Lar, porque eu sempre faço o Evangelho no Lar antes da sessão psicográfica. E eu, atualmente, eu e o meu esposo, nós estamos estudando o livro dos médiuns. E não é que lá no capítulo 20, é bem no final do livro, acho que é o capítulo 25, 23, enfim. Eu sei que a gente estava estudando um desses, depois eu vou colocar na descrição direitinho para vocês. Mas enfim, nós estávamos estudando isso e qual foi a informação que constava ali no livro dos médiuns? Que os espíritos de escola, os espíritos sérios, eles não ficam fazendo previsões assim, ai, dia tal, não sei o que, vai acontecer não sei o que lá, ai, porque no dia tal vai haver um evento assim, assim. Não, eles não trabalham com datas. O máximo que eles fazem é trabalhar com os eventos e dar mais ou menos a época em que isso vai acontecer. Mas toda a espiritualidade que é séria, ela não dá datas. Então, pessoal, cuidado com os médiuns que ficam dando datas. Porque
Não é que eles não recebam essas datas, mas que tipo de espírito está dando essas datas? Será que é um espírito elevado? Né? É isso que nós temos que nos perguntar. E sempre, pessoal, filtrar muito todas as notícias que nós vemos, todas as informações, tudo, pessoal, tem que passar pelo bom senso, tem que passar pela razoabilidade, porque senão a gente vai ficar à mercê de, às vezes, espíritos que são levianos, que se divertem com a gente, dando datas, assustando, né? Eu já vi mesmo, nossa, desde quando eu comecei esse trabalho, o mundo já acabou várias vezes em vários canais de vídeos, né? Ai, não vai sair dia tal, porque dia tal não sai de casa, ai, dia tal vai acontecer não sei o quê. Gente, por favor, né? Então, vamos todos nos manter firmes, vamos nos manter dentro dos princípios da razoabilidade, do amor e principalmente da esperança. Porque o que é que nós sabemos disso tudo? Nós sabemos que somos a geração do Apocalipse. Isso nós sabemos, porque isso eles disseram. E sabemos também que os eventos estão próximos mesmo para o tempo dos encarnados. Então, isso significa o quê? Que não vai demorar tanto assim para que tudo aconteça. Enquanto isso, o que nós devemos fazer? Nos preparar, orando, nos exercitando no bem, procurando fazer a nossa reforma íntima da melhor maneira que nós pudermos e ajudando a todos da forma que nós conseguirmos, né? Porque é isso que Jesus espera de nós. Jesus não espera que a gente seja perfeito, não, gente. Nós não estamos perto desse objetivo. Pelo contrário, nós estamos bem longe, porque nós estamos lá no comecinho da escala evolutiva. Tanto é que todos nos dizem que somos crianças. Então, como uma boa criança, nós temos muita coisa para aprender até chegar num ponto aí de semi-perfeição ou quase perfeição. Mas o que é que nosso Senhor Jesus Cristo espera de nós? Que a gente tente, vamos tentar. Ah, a gente vai conseguir sempre? Não, a gente vai escorregar, vão acontecer coisas. A gente vai tentar, não vai conseguir, vai ficar triste, mas nós vamos levantar e vamos tentar novamente. E sempre com alegria, que nem os bebezinhos. Os bebezinhos, quando estão aprendendo a andar, o que eles fazem? Eles levantam, tentam andar, caem, às vezes eles dão risada, às vezes eles caem, batem a cabeça, chora. A gente é igual. Mas o que o bebê faz? Ele levanta de novo e vai até que ele consegue andar. E dali a pouco ele não só está andando, como ele está correndo. E os pobres pais que corram atrás. Então é isso, né? E então ele falou que em breve Miguel Arcanjo virá com todos os cavaleiros templários para fazer essa maravilhosa limpeza planetária. E assim, a energia que ele passou, pessoal, foi tão boa, foi tão bonita, que eu cheguei a ficar emocionada, assim, o olho encheu de água, de pensar que a arte vai melhorar, que nós voltaremos a ter poemas, nós voltaremos a ter letras maravilhosas, poéticas, com melodias bonitas, e tudo assim com muito sentido, com muita beleza, não é aquela coisa assim chata, não, coisas assim muito, muito bonitas e que vão fazer muito bem para a nossa alma, vão fazer muito bem para o nosso espírito, né? Então é isso, ele foi se despedindo, né? E ele fez uma despedida que eu achei muito bonita, porque ele falou assim: olha, minha filha, então, como vocês fazem aqui, muitos beijos e muitos abraços sinceros em teu coração, com muita poesia e doces melodias a elevar o nosso padrão vibratório. E aí ele foi indo e me deixou assim, eu fiquei assim com uma sensação assim
boa, eu fiquei com o espírito leve, assim, foi muito, muito gostoso. Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui deste canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre como que o Brasil ficará após a operação de despertamento físico, também conhecida como a Grande Tribulação. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar. Eu gostaria de começar, como sempre, saudando todos vocês, meu público querido do YouTube, do podcast, o pessoal que segue as pílulas da transição e desejando a todos vocês muita saúde, muita paz e harmonia. E para aqueles que ainda não são inscritos, eu peço, gente, por favor, se inscrevam aqui no canal, ajudem o canal a crescer, porque crescendo nós vamos poder oferecer essa mensagem de esperança no mundo de regeneração que vem aí para mais pessoas, porque hoje em dia as pessoas andam muito chateadas com as coisas que estão vendo e nós precisamos. A espiritualidade, ela deseja que o sentimento de esperança, que ele seja fomentado entre as pessoas, porque quem está no controle de tudo é o nosso Cristo amado. Mas vamos lá, vamos começar então a mensagem de hoje. Para os inscritos, hein, gente, não se inscrevam, dê seu likezinho, clique no sininho, isso tudo, gente, ajuda. Vocês têm dúvidas, escrevam, perguntem, falem suas dúvidas e eu, à medida do possível, eu vou respondendo a todos vocês com muito carinho, com muito prazer, né? Mas muito bem, no episódio passado, nós conversamos sobre a mensagem dada por um ser muito iluminado que viveu na antiga Atlântida. E a mensagem dele foi tão rica que eu precisei dividi-la em 2 episódios. E esse, então, de hoje é o segundo episódio relativo a essa mensagem. E ele trata, então, sobre um assunto muito interessante, que é como que o Brasil vai ficar após essa operação de despertamento físico. Então, ele começou falando, né? Falou, olha, gente, logo depois que tudo acabar, vocês não vão estar sabendo, porque vão estar sem as telecomunicações, vai estar funcionando só os rádio PX, então as notícias elas vão começar a chegar devagarinho, vai se saber mais ou menos o que aconteceu, e então vai ter início o período de reorganização de tudo. Período este para o qual todos nós já estamos preparados. Então, pessoal, não se iludam. Quem hoje em dia está encarnado aqui no planeta já veio preparado para enfrentar esses eventos. Já veio instruído sobre como deverá agir após esses eventos. Então, nós já temos dentro de nós todas essas informações, nós estamos preparados. E é claro que nós vamos ter a ajuda muito grande da espiritualidade e também dos nossos irmãos estelares elevados. Então, ele estava falando, né, que sobre o Brasil, né? Vamos falar aqui sobre o Brasil.
ele falou assim, que depois porque vai ser a operação de Miguel Arcanjo, alguns diazinhos e a operação de despertamento físico. Depois que a operação de despertamento físico terminar, a gente já vai estar com um pezinho no mundo de regeneração, pessoal, porque essas duas terão sido as duas últimas provas e expiações do planeta. Então, gente, nossa, nós vamos ingressar numa outra era. E o que ele falou do Brasil? Ele falou que o Brasil será pouco afetado, olha que beleza, e o seu território será bastante preservado. E com ele, todas as criações de bichinhos que nós temos, bem como as nossas plantações, garantindo o sustento de todos. Por quê? Não vai ser bem assim em outros locais. Claro que a operação de despertamento físico ela vai ocorrer de forma localizada, mas esses locais aonde ela vier a ocorrer serão, infelizmente, sim, bastante afetados. Então, vai ser a nossa vez, vai ser a nossa hora de ajudar muito a todos esses irmãos que serão mais atingidos, enviando-lhes comida, remédios e roupas, porque tudo será muito, muito necessário. E aí ele fez um elogio para a gente, né? Ele falou, olha, o Brasil é realmente o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e isso está se confirmando a partir da grande quantidade de orações que daqui estão sendo emanadas, que daqui sobem aos céus e que estão auxiliando não apenas o Brasil, mas o planeta como um todo. Então, pessoal, o Brasil não vai ser tão atingido por quê? Porque ele é bonitinho, porque ele é o preferidinho? Não, não. É porque nós estamos fazendo por merecer, nós estamos orando muito. E é o que ele falou, se todos os países do mundo orassem como o Brasil está orando, tudo muito mais suave iria ficar para o planeta, para todos eles, né? Só que infelizmente nós temos hoje em dia uma grande quantidade aí de nações e de, enfim, locais, populações que elas estão muito vivendo o material, que não se ligam na parte espiritual. Então elas vão precisar realmente ser sacudidas fisicamente, porque essa será a linguagem, a única linguagem que elas vão entender, porque todas as outras advertências, gente, que estão sendo dadas, eles não estão dando a menor pelota. Todos os avisos que vêm sendo dados estão sendo solenemente ignorados. Então, infelizmente, para acordar, para tirar essa turma dessa pasmaceira espiritual, vai ser necessária uma operação mais, né, no físico mesmo, né? Então, o que ele fala? Que essas populações, elas, infelizmente, elas pagarão o preço do grande materialismo que elas possuem, bem como o enorme orgulho que eles têm de uma suposta supremacia racial que eles mantêm nos corações deles. Porque é isso, eles se acham realmente muito superiores às demais populações, principalmente o que eles chamam de terceiro mundo, né? Já começa por aí, né? A fazer esse tipo de divisão, né? E eles se acham realmente muito superiores, eles se acham assim, the best. E aí o que vai acontecer? Deus virá mostrar para eles que a coisa não é bem assim, que todos nós somos iguais, que todos somos filhos de Deus, né? Então eles vão ter que aprender mesmo de uma forma aí mais raiz, né? Digamos assim, vão ter que passar
para poder despertar neles o sentimento de empatia pelos demais povos do planeta. Por quê, gente? Porque vai ser a hora de que tudo seja colocado nos seus devidos lugares. E essa hora, segundo a entidade, se aproxima velozmente. E prestem atenção agora ao que eu vou dizer. Na verdade, o que eu vou dizer, eu já disse antes, e acredito que muitos de vocês já o saibam, mas eu acho muito importante reforçar sempre alguns conceitos, né? Que é o quê? As pessoas, pessoal, que já estão despertas para o lado espiritual, essas pessoas já estão vivendo em bolhas de regeneração. E essas pessoas sairão completamente ilesas da operação de despertamento físico. Isso que ele está dizendo, novamente, é essa entidade que viveu na antiga Atlântida, né? E apenas para reforçar, para que fique muito claro que é para que não se tenha medo. Então não fiquem com medo, pessoal, é a entidade que está falando, olha, estamos reforçando essa orientação de que os despertos estão vivendo já em bolhas de regeneração e que esses despertos sairão ilesos da operação de despertamento físico, porque todos, absolutamente todos, estarão nos lugares certos, na hora certa. Então, gente, não é para ter medo, vamos ter confiança, vamos continuar orando, porque está dando muito certo. E eu convoco quem for de outros países que estiver aqui me assistindo, por favor, vamos orar, falem com seus amigos, falem com suas famílias, vamos todos nos unir em oração, pedindo pela paz no mundo, pedindo pela proteção, porque isso só vai fazer bem para o planeta, né? Pois muito bem, depois disso tudo, os umbrais, que eu também já contei para vocês, vão começar a ser desmontados, surgindo no seu lugar lindas campinas, cheias de vegetação, cheias de árvores, rios, o sol, gente, vai passar a iluminar aquelas paragens e vai ser tudo muito, muito bonito. O umbral, gente, vai acabar. Vão ser mantidos apenas uns pedacinhos dele aqui, acolá, justamente para que eles possam acolher os espíritos dos encarnados trevosos à medida que eles forem desencarnando. Porque esse grupinho que vai restar de encarnados trevosos, que vão continuar encarnados, não se esqueçam que eles todos, gente, têm uma marquinha nas suas frontes. Eles têm uma marca em forma de onda nas frontes e essa marca é uma marca magnética, de forma que quando eles desencarnarem, eles já vão ser atraídos, bem dizer, quase que sugados para essas pequenas áreas de umbral que vão ser mantidas, aonde eles serão lá recebidos, vão ser já imediatamente capturados, julgados, vão para as câmaras de repouso, vão ter os seus perispíritos desfeitos e partiu o exílio. Eles já não vão mais naquelas grandes naves cargueiras, porque a última já vai ter ido embora. Mas sempre vão haver outras naves menores que vão estar aguardando, aonde eles vão ser encapsulados também, vão ser embarcados nessas naves e vão seguir seus rumos para o exílio, né? E aí, depois que ele contou isso tudo, claro que eu fui perguntar com quem eu estava tendo a honra, então, de conversar. E ele, então, contou, peraí que o papel aqui grudou, pessoal. Isso. Eu faço sempre o roteiro, pessoal, para eu não fugir da mensagem que eles mandam,
porque o meu compromisso com a espiritualidade é repassar para vocês a mensagem da forma mais íntegra possível. Então eu coloco aqui um roteiro aqui, que é para eu não deixar de contar para vocês nadinha do que eles me falam. Pois muito bem, então voltando, né? Eu perguntei com quem estava conversando e a entidade então falou: olha, minha filha, você está falando com Fidélios, um espírito antigo que aí viveu encarnado em tempos imemoriais para vocês, na antiga Atlântida, há tanto tempo desaparecida. E eu optei por aqui ficar e auxiliar na evolução planetária desse lindo globo sob as ordens amorosas de Cristo Nosso Senhor. E continuou contando, ele falou que ele vela por nós e que ele está muito feliz agora por ver que o planeta está prestes a ingressar num novo e abençoado estágio evolutivo, que é o mundo de regeneração. E que o trabalho dele terá sido amplamente recompensado ao ver o planeta deixar para trás as aflições das provas e expiações. Muito bonito, né? Mas aí é claro, né, como eu sou muito curiosa, eu já logo mandei uma pergunta para ele. Falei assim: ai, por favor, Fidélios, você poderia ver a possibilidade de um dia você voltar e nos contar a história da Atlântida? Eu sou muito curiosa, né, para saber. E ele falou: ah, minha filha, tudo bem. Um dia, se eu tiver permissão para tal, eu vou retornar para contar a história da Atlântida nesse planeta. E eu fiquei assim bem curiosa, né? Eu gostei de saber. Vamos ver, tomara que ele volte, né? Porque vocês podem perceber que a espiritualidade, ela é muito disciplinada, ela é extremamente disciplinada. Eles não fazem nada sem a devida permissão dos superiores. Então, vamos torcer para que ele receba essa autorização e que ele possa voltar nos contando essa história aí da Atlântida, que é um grande enigma para nós, né? E aí, como sempre, aquela humildade de sempre, né? Eu agradeci, né, a presença dele, todos esses ensinamentos que ele nos deu, e ele, com aquela humildade, né, respondeu, falou: não, minha filha, que é nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de trabalhar por essa humanidade e a serviço da luz e da paz, obedecendo a esse Cristo tão maravilhoso e alegre. Olha que informação interessante. Jesus, gente, é alegre. Jesus não é sisudão, brabão, como muitos acham, não. Ele é um espírito suave, meigo, amoroso. Claro que quando precisa ele também é muito sério, mas no geral ele é assim, nossa, encantador, né? Encantador. O que eu posso falar mais? É um queridão, né? E então a entidade foi embora e na sequência eu recebi a outra psicografia e veio o nosso mentor querido, o capitão, Tenente João, e ele comentou comigo, né? Ele falou: nossa, você viu que entidade luminosa que esteve aqui? E essa entidade, ele poderia ter optado para voltar ou para ir para um planeta muito mais avançado que a Terra, dado a sua evolução espiritual, mas ele preferiu ficar aqui protegendo e auxiliando a humanidade daqui a evoluir. Olha que lindo, né, gente? Podia ter voltado, né, para o planeta dele, que já deve estar assim, né? E não, ele preferiu ficar aqui nos ajudando esse tempo todo. E o capitão continuou, ele falou: olha, dispõe esse ser de muita graça e beleza, e com uma fortíssima irradiação energética que jorrava do seu coração, iluminando todo o ambiente.
e que toda a equipe que me assiste, que é a equipe do Segundo Império, que vocês sabem, né, que é a equipe que me dá suporte, que eu também faço parte dela, só que eu estou aqui encarnadinha, né? Diz que a equipe toda ficou maravilhada com tão honrosa presença. Então é isso, e aí ele também foi se despedindo, que eles estão nessa operação aí super braba aí, braba que eu falo assim, é uma operação assim, muito forte, que eles estão se dedicando muitíssimo, que é essa operação de resgate das almas perdidas, que estão aí no umbral e na crosta terrestre. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal com muito carinho, tá bom? Um grande abraço e até lá!